Olá meus caros, aqui é o Corvo. Afirmar que The Thing é o melhor filme de ficção científica de sua geração acredito poder ser apenas uma opinião pessoal. Mas dizer que o mesmo está entre os melhores filmes de ficção e horror de todos os tempos já é outra história. Penso que este é um fato irrefutável. O que sempre me chamou muito a atenção nos melhores filmes do diretor John Carpenter é como eles envelhecem bem, revelando através de alguns aspectos técnicos o quanto estavam à frente do seu tempo. Como todo diretor consagrado, Carpenter assinou alguns filmes fracos e outros memoráveis na sua fase criativa. Como Halloween, penso que The Thing é digno de toda a aclamação tardia que recebeu. Em 1972, a obra não foi amada ou aclamada de imediato, fato que me deixa perplexo. Mas o que vimos acontecer nos anos seguintes foi um crescente aumento do cult following, fazendo de The Thing uma espécie de livro de cabeceira para uma legião de jovens diretores, produtores e profissionais que trabalham com efeitos práticos. A produção de David Foster e Lawrence Terman, unida aos efeitos especiais de Robin Bottin e a cinematografia de Dean Cundey, cujo trabalho já havia sido magistral em alguns filmes anteriores de Carpenter, especialmente Halloween, são muito acima da média em todos os sentidos. The Thing nos reserva tudo o que poderíamos esperar de um bom filme de ficção. Ele nos reserva horror e deslumbramento em um nível estético do mais refinado, com doses não apenas visuais, mas também sonoras graças à música escrita pelo genial e eterno Ennio Morricone. O próprio John Carpenter, que sabidamente gostava de compor suas próprias trilhas sonoras, desejava uma sonoridade europeia para o filme em questão, e Morricone foi naturalmente a opção mais óbvia, pois Carpenter amava vários filmes os quais o compositor esteve envolvido. Morricone, entretanto, não foi a primeira alternativa para The Thing, já que a Universal Pictures nutria um carinho especial pelo também magistral Jerry Goldsmith. Como sabemos bem, que Carpenter era um sujeito irredutível no que diz respeito às suas predileções, ele convenceu o estúdio a deixá-lo ir para Roma e convidar Morricone pessoalmente. No fim, o italiano acabou sendo contratado e o mesmo optou por um trabalho mais minimalista, próximo ao estilo dos filmes prévios de John Carpenter. Morricone fez muito bem seu dever de casa e isso fica bastante evidente na assinatura sonora que ele escolheu para The Thing. Antes de Morricone viajar para Los Angeles para fazer as gravações, ele já havia produzido duas linhas de trabalho diferentes. A primeira foi toda baseada no uso de sintetizadores, visto que ele sabia do apreço que o diretor tinha por eles. Já a segunda, Morricone fez de um modo mais tradicional, mais voltada para orquestrações. O que podemos dizer acerca do trabalho do saudoso italiano é que este produziu cerca de 1 hora de música para The Thing, que jamais foi usada por Carpenter, que por sua vez fez um misto das duas linhas desenvolvidas pelo compositor e tomou algumas liberdades criativas em trechos que ele considerava inadequados para a proposta. Parte do material escrito por Morricone chegou até mesmo a ser usado no filme Escape from New York, posteriormente, outro sucesso e hit da filmografia do diretor. Morricone achou estranha a postura do diretor e questionou por que cargas d'água ele havia requerido seus serviços se nutria um desejo pessoal de escrever ele mesmo a música para The Thing. E Carpenter confessou que era simplesmente apaixonado pelo trabalho do italiano e que era um sonho dele fazer algo com o mesmo, independente do resultado final e do seu próprio desejo de contribuir também. No fim, penso que em muitos aspectos Carpenter tomou liberdades criativas suficientes para perturbar a linha de raciocínio do compositor italiano. O diretor justificou que seus acréscimos foram feitos para as cenas de tensão, pois avaliou que estes momentos requeriam um pouco mais de tonos, o que Morricone não poderia descobrir sozinho por ter trabalhado sem o auxílio das cenas prontas. Embora eu não concorde com a postura de Carpenter, e inclusive penso ter sido extremamente deselegante e antiética da parte dele sua postura de alterar o trabalho do italiano, o misto apresentado no resultado final não comprometeu o que essencialmente a trilha sonora deveria ser. Por linhas tortas, a deselegância de Carpenter e o natural incômodo de Morricone
neste encontro levemente conturbado entre os dois, acabou resultando em uma trilha soturna compatível com toda a tensão e suspense provocado pela baixa luminosidade de Dean Cundey. Como devem ter notado no título da postagem, esta não é a primeira vez que abordo The Thing no canal, e decidi retornar a ele por acreditar que o primeiro comentário que fiz não foi suficiente para comunicar todo o apreço que este filme merece e que tenho por ele. Na realidade, falar sobre The Thing mais de uma vez não é nenhum sacrifício. Todo apreciador de cinema tem um ou dois filmes que religiosamente assiste todos os anos, seja pela qualidade real do mesmo ou por alguma estima pessoal. E The Thing é um destes filmes para mim, uma obra que nunca me canso, que confiro todos os anos e que sempre me promove muito entretenimento. O filme em si não é muito complexo em termos de roteiro e continuidade. O que é complexo e envolvente, na verdade, é o conceito da criatura. Como disse anteriormente, ela é material para horrores e também deslumbramentos. O que ela tem de terrível, tem de fascinante, especialmente quando analisamos do ponto de vista biológico como esta coisa se comporta, o que Carpenter nos mostrou muitíssimo bem no filme. A coisa é complexa. O filme nem tanto. Ele é de fácil compreensão e digestão. O que realmente faz deste tão especial é sua pontualidade e assertividade nos vários departamentos criativos. Carpenter filma muito bem, mantendo um andamento excelente e explorando o que há de melhor no roteiro de Bill Lancaster. Somado ao trabalho dos demais profissionais citados no princípio da minha fala, The Thing nos mantém curiosos e envolvidos até as cenas finais. É o tipo de filme que, abre aspas, começou e já está acabando, ou seja, cujo tempo nós nem vemos passar por ser naturalmente fluido. É claro que Carpenter teve referências prévias para conceber o filme do modo como o conhecemos. The Thing é baseado em uma história original do escritor John Campbell Jr., chamada Who Goes There, de 1938. A primeira adaptação para o cinema foi com o filme The Thing from Another World, em 1951, com direção de Christian Nyby. Sendo assim, o filme de Carpenter, portanto, foi a terceira encarnação deste corpo alienígena inominável. O que percebemos na comparação entre as três obras é que elas se aproximam no que compete ao conceito da criatura. Dito isso, creio que seja impossível negar a influência do contexto social e político que as duas primeiras obras receberam cada uma em sua devida época, ou seja, nos anos prévios à Segunda Guerra Mundial e posteriormente durante a Guerra Fria. O ambiente sociopolítico do mundo, indubitavelmente, exerceu papel significativo na elaboração da crítica interna presente na obra original e no filme de 51. No caso de Carpenter, entretanto, não identificamos nenhuma pretensão de transformar seu filme numa espécie de panfleto. John simplesmente adorava o conceito suficientemente para ficar inspirado a criar um filme de horror, gênero em que ele mais se destacou, inserindo no mesmo as suas próprias idiosincrasias. Se houve algum elemento externo e histórico que podemos identificar como influente na trama, talvez seja o fenômeno epidêmico da AIDS, que estava começando a se tornar conhecido mundialmente na época das filmagens. O medo de ser infectado, a necessidade constante de testes de sangue, a forte paranoia crescente entre os envolvidos, enfim, traços perceptíveis que podemos utilizar para fazer algumas correlações. Mas de modo geral, penso que John Carpenter estava apenas imprimindo sua própria identidade na obra, e se havia algum elemento externo o influenciando, creio que o diretor não estava totalmente consciente disso. De modo geral, penso que as adaptações de The Thing, incluindo o filme de 2011, que não me apeteceu muito, são todas sólidas. Mesmo onde não encontramos excelência, temos no produto final algo minimamente coerente e respeitoso com a origem do conceito. Porém, do ponto de vista cinematográfico e artístico, penso que até os dias atuais, o filme de Carpenter é aquele que possui mais sabores. O enfoque dado na produção e as incríveis transformações da criatura, todas realizadas através de efeitos práticos, mantém um nível de realismo tão convincente que fascina até mesmo os cinéfilos da atual geração. O filme fará 40 anos em 2022 e ainda é capaz de impressionar avós, pais e netos. E isto é um fato que fala por si mesmo.
A imprevisibilidade mutagênica do alienígena não intimidou os produtores do filme, que mesmo sem as facilidades atualmente promovidas pela CGI, toparam o desafio e conseguiram, através dos efeitos práticos, resultados que para mim estão entre os mais impressionantes feitos neste modelo. É simplesmente inacreditável. E mais inacreditável ainda foi tudo ter sido feito com um orçamento de 15 milhões de dólares, que não era baixo para um filme do tipo na época. Esta quantia total disponibilizada pela Universal Pictures, não apenas para a criação dos efeitos, mas para o pagamento de todos os profissionais e despesas envolvidas. Mas pelo produto entregue, sim, é impressionante. Não à toa John Carpenter considera The Thing o melhor trabalho de sua filmografia, pois é evidente que o resultado obtido não corresponde com o orçamento disponível. Carpenter, Bottin, Foster, Turman e Cundy se superaram em todos os aspectos de suas respectivas áreas de formação. E o destaque, sem dúvida, fica com os efeitos especiais de Robert Bottin, por ele ter apenas 22 anos de idade. Sua precocidade como artista de efeitos práticos já era conhecida devido a filmes como Piranha, The Howling ou mesmo The Fog, onde ele trabalhou com o próprio Carpenter. Mas o que Bottin fez em The Thing foi acima de qualquer coisa desenvolvida por ele anteriormente, e um prenúncio do profissional brilhante e consolidado que anos mais tarde trabalharia em filmes como Legend, Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Seven e Fight Club. Ou mesmo na série televisiva Game of Thrones. Sim, ela também contou com um dedo de Bottin, no campo dos efeitos práticos. Assim como sou grande admirador de Carpenter, também sou de Bottin. Junto com Tom Savini e Greg Nicotero, Rob Bottin foi um dos sujeitos que mais me impactaram no campo da maquiagem protética. O resultado final dos efeitos práticos tem correlação direta com o grau de envolvimento do jovem artista. Ele praticamente morou no estúdio durante a produção, trabalhando dia e noite. O abuso e excesso o levou à exaustão, fazendo com que contraísse pneumonia e uma espécie de úlcera hemorrágica, que o obrigou a ser internado às pressas, ficando incapaz de terminar todas as criaturas planejadas. Rob nos conta que seu ritmo de trabalho foi tão surreal que chegou a ter pesadelos com os manequins que estava criando. Após a sua hospitalização, ele contou com a ajuda de Stan Winston para terminar seu trabalho. Rob havia contratado Stan antes mesmo de ser forçado a se retirar, pois de certo modo ele aparentemente pressentiu que em algum momento precisaria de suporte. As últimas criaturas desenvolvidas foram as mutações caninas, utilizadas no canil no início do filme. E o trabalho de Stan foi igualmente maravilhoso e justificou toda a confiança que Rob depositou nele. De certo modo, o artista deu graças aos céus por não ter desenvolvido os cachorros. Depois de trabalhar cansativamente no filme lupino The Howling, Rob já não aguentava mais ver cachorros na sua frente, e disse que se precisasse fazer mais um, ele simplesmente iria surtar. Se por um lado contrair pneumonia e úlcera não é uma coisa legal, por outro Rob nunca lamentou o fato de Stan ter produzido a maquiagem protética dos cães no seu lugar. The Thing é um filme visualmente atrativo porque todos os profissionais envolvidos tiveram o dobro da atenção e dedicação necessária para um filme de ficção neste nível. O fato de John Carpenter ter reservado as 2 primeiras semanas do set apenas para testes e ensaios já nos diz muito a esse respeito, algo que jamais ele havia feito em qualquer outro de seus filmes. John não apreciava o ambiente de um set, tentava sempre finalizar o trabalho o mais rápido possível para ir para casa e ficar longe do ambiente tenso e estressante que envolve a produção de um filme. Portanto, a dedicação que ele apresentou em The Thing nos mostra o quanto estava envolvido com o conceito e o desejo enorme de fazer deste filme o clássico que acabou se tornando. 12 semanas foi o tempo utilizado para o feito, com tomadas externas feitas no Alasca e internas em sets de Los Angeles. Para que o ambiente interno se assemelhasse com o clima polar desejado, foram utilizados refrigeradores para manter a temperatura por volta de 4 graus Celsius. O clima ambiente de Los Angeles na época girava em torno de 35 a 40 graus, o que deve ter provocado choques térmicos em grande parte do elenco e equipe de produção. Não é de se espantar o fato de Rob Bottin ter contraído pneumonia,
pois como mencionei anteriormente, ele praticamente viveu neste ambiente inóspito e insano. Após a primeira edição do filme, Carpenter não ficou satisfeito com o andamento e transição de cenas, fazendo assim tomadas adicionais em Stewart, British Columbia. É lá que residem os destroços do helicóptero norueguês. E por falar neles, é importante que saibam que, na prática, jamais houve 2 assentamentos no filme. O sítio dos americanos é exatamente o mesmo que foi utilizado como base para os noruegueses. As tomadas onde os americanos investigam o que aconteceu na base norueguesa foram feitas tardiamente, aproveitando o mau estado da base americana. E é interessante notar como poucos cinéfilos percebem como a planta do ambiente é exatamente a mesma. Como não existe filme perfeito e podemos apontar falhas ou pontos mais fracos em cada um deles, eu diria que The Thing tem seu calcanhar de Aquiles justamente no roteiro. Não que ele seja ruim, mas penso que este não está no mesmo nível dos demais departamentos citados, até mesmo do elenco, que contou com atores carismáticos como Kurt Russell, A. Wilford Brimley e Keith David. O trabalho de Bill Lancaster, com o texto, que posteriormente foi supervisionado e alterado juntamente com John Carpenter, foi uma velha herança de uma série de roteiros previamente rejeitados. A Universal Pictures inicialmente desejava que The Thing fosse escrito e dirigido por Tobe Hooper, diretor do clássico The Texas Chainsaw Massacre. Mas não gostou das ideias que o mesmo tinha para o filme, do tom de humor que ele desejava. Há quem diga que o desligamento de Hooper se deu pelo fato de The Thing ser um filme que rivalizaria com E.T. e Poltergeist, ótimos projetos de seu amigo Steven Spielberg, que por sinal acabou o contratando para trabalhar no segundo. Mas pessoalmente eu acredito que a hipótese mais plausível tenha sido realmente a primeira. Tobe Hooper não estava vivendo seus melhores momentos em 82, principalmente do ponto de vista conceitual. Depois que Carpenter foi contratado para a direção, nomes de peso chegaram a dar seu próprio input ao roteiro, tais como Richard Matheson, Nigel Neal e Derek Washburn. O que não impediu que conflitos de interesse continuassem acontecendo. No fim, algumas ideias antigas foram mantidas e outras recicladas, o que faz o trabalho de Lancaster uma coxa de retalhos que foi alterada até mesmo pelo próprio Carpenter, como mencionei. O elenco do filme injustamente culpou o trabalho de Rob Bottin pela falta de dramaturgia, excesso de efeitos visuais, mas felizmente acabou mudando de ideia com o passar dos anos. O problema da ausência de dramaturgia não se deu pela presença excessiva das aberrações fantásticas criadas pelo artista, mas foram fruto de um texto que, desde seu primeiro esboço, nunca encontrou paz, um consenso entre criadores e estúdio. E foi por esta razão, por estar constantemente no meio do fogo cruzado, que o mesmo não atingiu o mesmo patamar de qualidade visto nos demais departamentos criativos. Repito que The Thing é um filme excelente. O tempo, senhor da razão, foi capaz de fazer jus a ele. Mas este foi, em sua época de lançamento, mais um dos clássicos absolutos de Carpenter que não arrecadaram nem um terço do esperado. The Thing lucrou pouco menos de 5 milhões de dólares além do que investiu. Os produtores da Universal acreditam que o motivo para a baixa venda de ingressos tenha sido influenciado pelo desejo do público por uma interpretação mais benigna dos seres extraterrestres, algo que vemos em E.T., The Extraterrestrial, clássico de Spielberg do mesmo ano. No entanto, penso que isso não passa de papo furado. Na minha avaliação, o ano de 82 foi maravilhoso para o público, mas ao mesmo tempo um terror para os estúdios americanos pelo fato de vários filmes fenomenais terem sido lançados naquele ano. Além dos já citados E.T. e Poltergeist, The Thing foi para as salas de cinema no mesmo dia de Blade Runner, outro clássico absoluto do gênero e obra-prima do diretor Ridley Scott, que por sinal também não arrecadou o esperado. Já pararam para imaginar o que foi sair naquela noite de 25 de junho e encontrar The Thing e Blade Runner estreando ao mesmo tempo? Simplesmente sensacional. Mas era de se esperar que o dinheiro do público, de certo modo, ficaria rachado. O ano de 82 foi o ano de filmes memoráveis, muito impactantes não apenas para o cinema, mas também para a cultura de maneira geral, a cultura daquela década.
e de certo modo, a maioria dos filmes, por mais incríveis que fossem, acabaram pagando um preço financeiro por esta ótima competição que existiu entre eles. Chego ao fim da minha fala. E sei que algumas pessoas esperavam que eu discorresse sobre o final ambíguo de John Carpenter para o filme, envolvendo Mac e Childs. Mas honestamente, meus caros, não há muito a ser dito. O game, baseado no filme, produzido conjuntamente pela Universal e pela Konami em 2002, apresentou Mac e Childs como sobreviventes humanos e John Carpenter, na ocasião, afirmou que tal versão era canônica. Entretanto, em 2012, ele publicou no Twitter que um deles era a Coisa. Já em 2013, John volta a aparecer, alegando que nunca compreendeu a razão dos fãs ficarem confusos acerca de Mac e Childs, pois na cena final ele enfatiza a respiração de Kurt Russell naquele frio insuportável, respiração pesada, dificultada, enquanto Keith David aparenta não ter tanta dificuldade assim quanto ele. E isso seria a indicação de que Childs possivelmente era a Coisa. Mas vejam bem, é o mesmo John Carpenter falando coisas incompatíveis em um intervalo de 10 anos, mudando de ideia ou simplesmente nos confundindo, fazendo com que o debate sobre o filme continue. Particularmente, eu já não me importo com uma resposta. Na verdade, nunca me importei, pois gosto do final exatamente como ele é, aberto e ambíguo, onde um deles poderia ser a Coisa, ou nenhum deles, onde a sobrevivência de ambos não está garantida e que múltiplos desfechos são possíveis. Um abraço a todos e saudações corvídeas.